Verdades básicas cristãs. Parte 19. No vídeo anterior, vimos que o batismo é o testemunho público do novo nascimento e a expressão visível da fé em Cristo. O batismo no Espírito Santo acontece no momento em que o homem é regenerado e passa a fazer parte do corpo de Cristo, enquanto o batismo em água é o sinal exterior dessa nova vida. Ele não salva, mas simboliza nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Encerramos introduzindo a ceia do Senhor, instituída por Jesus como memorial do seu sacrifício e expressão de comunhão entre os que pertencem ao seu corpo, um lembrete constante de unidade, santidade e fé vivida em comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, aprofundamos o entendimento sobre a ceia e as diversas dúvidas que surgem em torno dessa celebração. Vamos ao conteúdo. Questões de práticas. Inúmeras questões de discórdia e dúvidas relacionadas à prática dessa celebração memorial acompanham o povo de Deus. O pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. São apenas símbolos. O pão pode ter fermento ou ser pão comum? Deve ser sem fermento? O vinho pode ter álcool. Tem que ser fermentado? Pode ser suco de uva? Todos devem beber num único cálice ou podem ser muitos pequenos cálices ou copinhos servidos a partir de um cálice único? Copos individuais implicam em individualismo e prejudicam o testemunho? É necessário alguém a presidir a mesa? Quem pode estabelecer e iniciar uma mesa ou a reunião de ceia do Senhor? Recebemos uma bênção especial ou a própria vida do Senhor ao tomarmos o vinho e comermos o pão? Qual deve ser primeiro, o vinho ou o pão? Todos devem comer e beber ao mesmo tempo ou cada um pode comer e beber à medida que receber o pão e o vinho? Podemos participar se estivermos em pecado? Temos que participar sempre? A mesa do Senhor deve ser centralizada em cada localidade? É a mesa centralizada a condição para se estabelecer a unidade entre os filhos de Deus? Quais são os princípios corretos para se estabelecer a mesa do Senhor? Devemos reconhecer e aceitar todas as mesas estabelecidas em cima dos mesmos princípios corretos? Elas devem se unir numa única mesa? Mais de uma mesa numa dada localidade implica em divisão e mau testemunho? Pode ser celebrada nas reuniões de casa em casa? A mesa nas denominações é a mesa do Senhor? Mesas para as quais existam algum tipo de restrição à participação de filhos de Deus, com base em doutrinas ou qualquer outro ensinamento ou práticas especiais, são a mesa do Senhor? A ceia deve ser feita todo o primeiro dia da semana? Tem que ser no primeiro dia? Pode ser feita em outro dia, ou em vários dias, ou todos os dias? Pode ser uma vez por mês ou uma vez por ano? Como devemos chamar esta reunião? Ceia do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão, Eucaristia, comunhão? Ela tem relação ou continuidade com a Páscoa judaica? Tem relação com uma refeição ágape? Comemos juízo e condenação quando participamos de forma descuidada sem discernir o corpo de Cristo e podemos até mesmo adoecer e morrer por essa causa? Crianças podem participar. É necessário ser batizado para poder participar? Estas não são todas as questões, mas podem dar uma ideia geral sobre a extensão das dificuldades e problemas ao longo de tantos séculos. Algumas dessas questões têm respostas claras na Palavra de Deus, outras são esclarecidas por princípios espirituais que estejam claros ou como o Espírito de Deus conduziu a Igreja, mas há algumas que o Senhor, em sua soberania, deixou em aberto. Muitas delas foram sendo acrescentadas por doutrinas e tradições de homens, Marcos 7 do verso 6 ao 9, de forma que precisamos sempre nos voltar à Palavra de Deus. Geralmente, os elementos para a ceia, que não são, ou se tornam, o corpo do Senhor Jesus Cristo, são um único pão sem fermento, que é partido na presença de todos e suco de uva ou vinho derramado do único cálice, ou outro recipiente, em copinhos descartáveis individuais. Por se tratar de questões de prática, não iremos responder a todas as questões, mas apresentar alguns pontos adicionais sobre a expressão da unidade do corpo de Cristo e sobre a realidade espiritual da mesa do Senhor.
recomenda-se priorizar reuniões regionais para partir o pão com irmãos que moram próximos, numa dada região das cidades, sempre que não for possível estabelecer uma clara unidade espiritual e de governo entre as diversas mesas do Senhor, onde o pão é partido nas cidades, de forma a possibilitar a comunhão entre todos os filhos de Deus, verdadeiramente nascidos de novo, independentemente de congregação ou confissão de fé. Devemos ter cuidado para não estabelecer mais uma mesa, onde o pão seja partido numa esfera restrita, por irmãos que se relacionem e tenham comunhão entre si com base em qualquer outro princípio ou circunstância, que não seja o reconhecimento e discernimento da unidade do corpo de Cristo e de sua expressão local em qualquer região ou cidade. O pão e o vinho nos falam de uma nova aliança e de uma melhor esperança sob um novo sacerdócio, sendo todos os participantes irmãos e filhos de Deus reunidos ao redor da sua mesa, em pleno descanso e confiança. O pão sem fermento representava, tanto o corpo de Jesus, que foi crucificado na cruz, quanto o corpo de Cristo, que inclui todos os que nasceram de novo. 1 Coríntios 10 verso 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. 1 Coríntios 11 versos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. João 6 verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 35. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. 48. Eu sou o pão da vida. 50 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 53 ao 57. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O vinho fermentado representa o sangue de Jesus. 1 Coríntios 11 verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Mateus 26 versos 27 e 28. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue nos lembra a realidade espiritual do altar, que percorre toda a revelação de Deus desde o Jardim do Éden, Gênesis 3 verso 21, como na saída de Noé da arca, no Monte Arará, Gênesis 9 verso 20, e logo na entrada da Terra da Promessa. Josué 5 do verso 10 ao 12. A mesa centralizada. A primeira ordenação em relação ao altar era bastante simples e já trazia a ideia da recordação. O altar podia ser feito de forma simples, em qualquer lugar, desde que não houvesse nele o buril do homem. Êxodo 20 do verso 22 ao 26. Mas, ao entrar na terra, a ordenação já foi completamente diferente, Deuteronômio 12 do verso 1 ao 13, e se estabeleceu um altar centralizado, num lugar escolhido por Deus. Alguns, equivocadamente, aplicam uma mesa central literal, vinculada a um local ou a algum grupo de irmãos que se posicionem pela unidade, como expressão de unidade, ao invés de aceitarem a realidade espiritual maior da unidade, que pode ser expressada por mesas com princípios e visão da unidade do corpo de Cristo, ainda que em distintos locais. No caso do povo de Israel, houve até ameaça de guerra. Josué 22 do verso 26 ao 34, quando as tribos que herdaram do outro lado do Jordão levantaram um outro altar de testemunho na fronteira, que nenhuma relação tinha com altares alternativos, divisivos ou idólatras, como o de Jeroboão em Betel. 1 Reis 12 do verso 27 ao 33.
Por isso, devemos nos examinar diante do Senhor e considerar o que significa, verdadeiramente, discernir o corpo do Senhor e qual o verdadeiro lugar escolhido por Deus, ao entrarmos na nossa terra prometida, que é Cristo, ou seja, se a mesa da qual participamos é, verdadeiramente, a mesa do Senhor e testemunha que somos do Senhor, somente a Ele adoramos e reconhecemos a todos que, também, são do Senhor como participantes do pão que é partido. Que não venhamos a guerrear contra verdadeiros irmãos por causa do altar do testemunho, mesmo se escolherem o outro lado do Jordão. Muitas tribos, e não mais apenas 2,5, como no caso do povo de Israel, têm se contentado com as terras de Gileade e de Jazer, por serem elas próprias para o gado e para as demais coisas e conveniências deste mundo. Números 32 do verso 1 ao 23. Talvez, agora, apenas 2,5 tribos estejam do lado do Jordão onde está o lugar escolhido, outras podem estar, até mesmo, na Babilônia do sistema religioso e outras, podem considerar que o local escolhido é mesmo um local ou uma base, que somente eles próprios conheçam como lugar escolhido. Quando o profeta Elias levantou o altar no Monte Carmelo, aquele não era o local que Deus havia mostrado para Abraão. Gênesis 22 verso 2 e 4, e, tempos depois, revelado a Davi como sendo o local escolhido. 1 Crônicas 21 verso 28, mas foram nele colocadas 12 pedras conforme o número das tribos de Israel, 1 Reis 18 do verso 30 ao 39, de forma que o altar estava na posição espiritual escolhida por Deus. Quando o Senhor Jesus ofereceu a sua própria vida, a cruz, também, não estava naquele local escolhido, mas no Monte Gólgota, fora das portas de Jerusalém. O primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana que algumas mulheres que haviam acompanhado o Senhor, desde a Galileia até Jerusalém, por ocasião da sua crucificação, se dirigiram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado e encontraram pedra revolvida e 2 varões em vestes resplandecentes que lhes disseram. Lucas 24 versos 5 e 6. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, o dia que o Senhor fez, o que se percebe comparando o texto abaixo de Salmos com o de Atos dos Apóstolos. Salmo 118 do verso 22 ao 24. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades e a todo o povo, quando inquirido sobre o benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado. Atos dos Apóstolos 4 do verso 10 ao 12. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Após a ressurreição, o Senhor apareceu várias vezes aos seus discípulos, quase sempre no primeiro dia da semana. Assim, os discípulos, de forma espontânea e seguindo apenas a direção do Espírito Santo, passaram a se encontrar no primeiro dia da semana para considerarem a palavra do Senhor em comunhão e orações, quando também partiam o pão em memória do Senhor, anunciando a sua morte e aguardando a sua vinda, ou a sua volta. Na velha criação, após a queda, e na antiga aliança os homens primeiro trabalhavam 6 dias para descansar no 7º. A ressurreição do Senhor inicia a nova criação e um novo dia, de forma que os filhos de Deus, reunidos em torno da mesa do Senhor, descansam na obra consumada na cruz do Calvário, partindo o pão e comungando a vida de Cristo para, em seguida, andarem 6 dias sem fermento nas obras que o Senhor mesmo preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 verso 10.
A reunião dos filhos de Deus no primeiro dia da semana ou em qualquer outro dia não vem de ordenanças ou preceitos da lei, mas de uma expressão de vida e de alegria pela presença do Senhor e sua iminente aparição e pela glória e grande poder manifestados na ressurreição, abrindo-nos o caminho para a nova criação e nos libertando de tudo que vem da velha criação, incluindo as sutilezas de uma religiosidade, que mesmo tendo alguma aparência de piedade, nega completamente a realidade espiritual e o vivo poder de um Senhor ressuscitado, que se faz presente no meio dos seus. 2 Timóteo 3 verso 5. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.